Sejam bem-vindos à nossa aula agora sobre deslocamento de equilíbrio, gente boa. E isso aqui é explicado para a gente segundo o princípio de Le Chatelier. Só que antes eu queria lembrar para vocês, tá, que dentro de equilíbrio, a gente está batendo nisso em todas as aulas, tá? A gente tem que se ligar nos choques efetivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o equilíbrio entre A mais B produzindo AB. Tranquilo até aí? Lembra que é uma reação reversível, senão não existe sistema em equilíbrio. Só para reações reversíveis. Muito bem. Le Chatelier fala que uma reação, quando através de uma ação externa, seja a variação da concentração, da pressão ou da temperatura, ele vai se deslocar ou para a direita ou para a esquerda, para que esse equilíbrio que foi deslocado, foi desarranjado, ele se rearranje, ele se restabeleça. E como é que acontece isso? Lembra que se você, no início da reação, eu tinha concentração máxima de reagente e zero de concentração do produto. A partir do momento que eu tenho choques efetivos, já que a concentração aqui é máxima, eu tenho o início da formação de AB. Então, isso aqui vai sendo consumido, vai diminuindo a concentração e vai aumentando a concentração de AB. Até a probabilidade de choque. Lembra que para cá a reação de adição, para cá a reação de análise ou decomposição. Quando AB tem uma concentração consistente, onde tem um aumento na probabilidade de choque efetivo, vai ocorrer também a decomposição de AB, através desses choques, regenerando A mais B, até a velocidade 1 se igualar à velocidade 2. Isso a gente estudou. Isso é equilíbrio químico. Porém, o que tem que ficar claro é que quando esse equilíbrio é atingido, as concentrações de A mais B e AB não mais se alteram. No equilíbrio, as concentrações são constantes. Porém, se você aumentar a concentração de um desses caras, você desestabiliza o seu equilíbrio. Isso quer dizer que o sistema, o equilíbrio, será deslocado para a direita, formação do produto, ou para a esquerda, regeneração dos reagentes. Então, isso tem que ficar muito claro antes da gente começar a análise. Isso é só para lembrar para vocês. E uma coisa importante, como eu falo sempre, tá? E quando eu falo é porque é verdade, eu não sou dono da verdade, mas tenho uma certa experiência em vestibular. Essa matéria, esse tópico, é muito exigido pelas bancas de vestibular. Tanto faz de universidade estadual, federal ou do Enem. Tranquilo? Muito bem. Coloquei como fatores aqui pressão, temperatura e concentração. Aí o carinha diz para mim, sempre, segundo Le Chatelier, o princípio dele, sempre que uma ação externa, concentração, pressão ou temperatura, variação desses fatores, é exercida sobre o sistema em equilíbrio, o sistema tende a se reajustar, deslocando-se no sentido de diminuir a ação exercida e restabelecer o equilíbrio. Então, quer dizer, não adianta aumentando ou diminuindo um desses fatores, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita ou para a esquerda até restabelecer o equilíbrio original. Então, o primeiro fator que a gente vai estudar é a concentração. Então, a gente vai ver a influência da concentração no equilíbrio que eu dei aqui em cima genérico, A mais B produzindo AB. Primeiro quadro, aumento na concentração de reagente ou produto, desloca o equilíbrio para o lado oposto.
Vamos ver por quê? Lembra que eu falei que no equilíbrio as concentrações não mais se alteram. Porém, se eu alterar, eu estou desajustando o equilíbrio. Lembra? Concentração é constante no equilíbrio. A concentração, a B concentração e a B concentração entrou, atingiu o equilíbrio, não mais se alteram. Porém, se eu aumentar esta concentração, eu também aumento a probabilidade de choque entre A e B, produzindo a B. Então, quando eu aumento aqui ou aqui, o equilíbrio se desloca no sentido oposto. Aumentei aqui ou ambos, eu estou aumentando a probabilidade de choque. A velocidade na formação de AB vai ser maior do que na decomposição. Esse é o deslocamento de equilíbrio. Não sou eu ou você que estamos fazendo isso. É o próprio sistema. A gente só está analisando o que ocorre na natureza, com as reações. E para que aumenta a formação de AB? Para voltar ao equilíbrio original. Perfeito? Restabelecer o equilíbrio, onde as concentrações vão se manter constantes. Então você aumentou, desestruturou tudo. O próprio sistema se autorregula. Então desloca para a direita. Se eu aumentar agora a concentração de AB, também estou aumentando a probabilidade de choque entre as moléculas de AB. Isso quer dizer que eu estou aumentando a regeneração de A mais B. Eu estou aumentando a concentração de A mais B. Até o equilíbrio se reajustar e novamente se estabilizar o sistema em equilíbrio, onde as concentrações se mantêm constantes. E quando eu falar em concentração, deslocou para a direita ou deslocou para a esquerda, eu estou falando se deslocou para a direita, estou aumentando esta concentração. Isso aqui está sendo consumido, porque está indo para lá. Se eu aumento essa, aumentou o choque, está deslocando para a esquerda, isso aqui está diminuindo, está aumentando a concentração disso aqui até entrar em equilíbrio. Agora, se eu diminuo, desloca no mesmo sentido. Lembra que está em equilíbrio. As concentrações se mantêm constantes. Se eu diminuir aqui a concentração, eu já desequilibrei todo o sistema. O sistema como vai responder para mim? Desloca no mesmo sentido. Eu tenho que restabelecer o que eu tirei. Se eu tirei 10 moléculas, vai ter que entrar aqui mais 10 moléculas, dando um exemplo matemático. E como é que eu vou fazer isso? Se eu diminuir essa concentração, eu estou aumentando a possibilidade de choque entre A e B, a probabilidade, para a formação de AB, para voltar às concentrações constantes no equilíbrio, para atingir, para restabelecer de novo o equilíbrio. Então, se você aumenta, desloca para o lado oposto. Se você diminui, desloca para o mesmo lado. Então, se eu diminuir aqui, desloca para a direita. Se eu diminuir aqui ou aqui, desloca para a esquerda. Isso tem que ficar muito claro. Tranquilo? Na próxima página a gente está de volta. Ainda com deslocamento de equilíbrio. A gente vai ver concentração, pressão e temperatura. Valeu?